Preciso de graça, Espírito Santo, preciso da unção, preciso da luz do Teu Espírito para mim e para as pessoas que vão ouvir essa palavra, em nome de Jesus. Podem sentar, todos vocês, pode sentar. Podem sentar. Oh, glória. Sabe que cada culto eu olho para a face de vocês e eu sinto uma alegria quando você está aí. Eu tenho alegria. Por que essa alegria é assim tão forte? É porque eu sei que você está no caminho certo. Eu sei que você está batalhando a sua fé. Eu sei que você não está cedendo às pressões de muitos cede, que uma hora dessa não vem. E tudo isso faz com que, não só eu, todo pastor vê assim. E ele acha graça, ele tem graça para isso, ele fica feliz. Glória a Deus. Glória a Jesus pela vida de vocês. Glória a Jesus por você estar aí nessa noite. Hoje é 17 de janeiro, já é mais da metade do mês. Da metade do mês. E eu tenho esperança, irmão, e eu acredito que vocês também devem ter esperança para as coisas serem melhor nesse 2026. Mas é preciso que entenda-se algumas coisas. Não vai ser melhor só porque eu preciso que seja melhor. Não vai ser melhor só porque eu quero que seja melhor. Não vai ser melhor só porque eu declaro que vai ser melhor. Não é isso. Há muitas coisas que nós precisamos entender. A carta aos Hebreus, no capítulo 11, é o livro com capítulo que mais exalta a ação do ser humano, dos escritos na Bíblia. Ele fala de fé e transforma o sentido fé numa ação, não atitude, que a atitude define a vida daquelas pessoas. Nós também precisamos, em algum momento, ter atitude para definir nosso futuro. Preciso dessa atitude. A história que nós vamos ler hoje se encontra em Lucas capítulo 5. É um encontro de um homem com Jesus, que os evangelhos sinóticos, todos eles narram essa história com alguma diferença no início da conversa. Mateus fala de uma forma, Marcos fala de outra. Marcos é o mais direto e Lucas fala de outra forma. Lucas capítulo 5 e versículo 12. O título é a cura. Pode ficar sentado, todos sentados, faça silêncio e leiam comigo. A cura de um leproso. Veja bem que trata-se de um milagre, não é verdade? Um milagre em uma vida de um homem leproso. E Lucas inicia assim: e aconteceu que, vírgula, percebeu que tem uma vírgulazinha aí? E aconteceu que, vírgula, quando estava em uma daquelas cidades,
Eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostou-se sobre o rosto, rogou-lhe dizendo: Senhor, se queres, bem pode limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Digo, oh milagre maravilhoso. Essa história vai tratar da história desse homem e também vai tratar de nossa história. A história dele, narrada aqui por Lucas, a história dele narrada também nos evangelhos, vai trazer para nós, para a nossa vida. Diga, a minha vida. A minha vida. Diga assim, como se fosse dono dela mesmo. Porque você entregou a vida para Jesus, mas você é quem administra ela. Jesus só traz a inspiração daquilo que você vai vivenciar como na sua vida, debaixo da direção dele. Você percebe que quando você vai comer, você ora: Jesus, muito obrigado por esse alimento, essa comida maravilhosa. Você para de orar, se você não pegar na colher, no garfo, na faca, começar a comer, ninguém bota sua boca não, Jesus não bota não é verdade? Diga, até para comer, se precisa ter ação. Mesmo crendo em Jesus Cristo. Aleluia. E é uma das coisas que a gente precisa entender. Como eu falei lá dos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 3, o escritor diz assim: pela fé entendemos. A sua fé, essa fé maravilhosa que você tem aí, é preciso fazer você discernir, ter compreensão, para que ela não seja a fé que você tinha outrora, porque senão você passa a viver a fé que você tinha outrora. Você dizendo: eu tenho Deus, e Deus dizendo: eu não tenho nada a ver com você. Eu acredito. Isso é só invenção de você. Deus vai dizer que não tem nada a ver com uma coisa. A fé é um dom dado por Deus ao ser humano. E a fé que o ser humano tem sem Jesus é a fé que é inerente à humanidade. O que é isso? A fé inerente. Você vai daqui para a cidade na mão direita e vem uma carreta pela mão esquerda. Em algum momento você olha para lá e diz: vala-me Deus, ela vai passar por cima de mim? Não, porque sua fé diz que ela vem do lado certo e você está indo do lado certo. Se não houver um transtorno, então a sua fé indica. Ela vem do lado dela, eu vou do lado. Pronto, tranquilo, passa tranquilo. Pode até ter um susto pelo barulho, mas essa é a fé inerente. É a fé que está no homem, em todo ser humano. Já a fé que é o dom, essa fé leva você para Deus. Quando você recebe o dom de Deus, da fé, primeira coisa que você faz é caminhar em direção a Jesus Cristo. Não tem outra história. Agora, para muitos é difícil entender isso, por o fato de, às vezes, um cristão temeroso, generoso, piedoso,
não consegue alcançar o objetivo que aquele que só tem a fé que é inerente conquista. Aí, aquele que só tem a fé inerente e conquista, aí ele acredita que tem, como uma pessoa tinha mais fé do que crente. Mas não é verdade. É verdade, não é verdade. Quando a Bíblia fala em Hebreus capítulo 11 sobre a fé e narra a história de uns homens, o texto inicia sobre a fé, mas a história dos homens é sobre a ação deles, que é compatível à ação de fé, porque no tempo deles não era assim que funcionava. E essa história de hoje que nós lemos aqui é uma história que, apesar que graças a Deus não tem ninguém entre nós leproso, mas nós vamos entender que ainda que não esteja leproso, mas nós estamos doentes em alguma área da nossa vida. Em alguma área da nossa vida a nossa fé está enferma. É por isso que a gente diz tanto e acontece tão pouco. É porque a área da fé está enferma. Você diz. Mas a fé, como a fé é o firme fundamento, é a certeza. É a certeza. Muitos cristãos não têm certeza. Aí não acontece, aí ele diz que Deus não quis. E a Bíblia diz que Deus quer. Vemos aqui nesse rapaz. Ele tinha dúvida se Jesus queria, mas ele tinha certeza que Jesus podia. Não é interessante? Às vezes nós estamos assim, enfermos na nossa fé. Glória a Deus. Então Lucas escreve assim: e aconteceu que a nossa vida acontece coisas. Que aconteceu o quê? Quantas vezes já foi na sua vida? Rapaz, aconteceu o que? Eu estava lá parado de repente. E esse aconteceu o que? Pode acontecer coisas boas e pode acontecer coisa ruim. Já aconteceu uma coisa boa esse ano para você dizer, ô glória, ô coisa boa. Já aconteceu? Mas também já aconteceu uma coisa ruim que você é para não esperar isso não, mas aconteceu. Olha, Jesus está dizendo que lá na dela já aconteceu. Vendo? Porque acontece. O suceder é igual para todos. A Bíblia diz, sucede igualmente a todos. E o que Deus quer para mim e para você neste ano é que você seja responsável no Senhor para se fazer cumprir o seu destino. Seja você o responsável. O seu destino está nas suas mãos. Assim como ela disse para aquela mulher, ele disse para aquela senhora: seja feito conforme tu crê. Está entregue nas suas mãos. Mas isso é uma coisa que muitos não querem, porque ele quer que Deus é quem faça. Ele quer que Deus é quem faça. Eu aceitei a Jesus, ele é quem vai fazer. Eu deixo entregar é Deus que vai fazer. Aí está enferma a sua fé, e Deus não faz, e você não faz, e não vai acontecer. Diga comigo: a minha decisão pode mudar a história da minha vida.
A minha decisão, a minha atitude, a minha ação pode mudar a história da minha vida. Essa história aqui, ele vai falar isso para nós. Esse homem leproso, um homem afastado da sociedade, da família, isolado. Mas ele teve uma fé. Antes ele não tinha, ele era leproso, mas em um momento ele teve uma fé, um dom, e a fé dele levou para onde? Para Jesus. Levou para Jesus, ainda que ele chegou diante de Jesus cheio de dúvida, mas ele tinha uma certeza que Jesus podia. E muitas das vezes a nossa fé está enferma, que já nós não temos certeza que Deus faz, que Ele pode, que Ele quer. A gente já não tem certeza. É por isso que tantas vezes diz assim: se Deus quiser, por causa disso. Então esse homem leproso, ele veio até Jesus, cheio de lepra, e vendo Jesus, ele prostrou-se. A forma de como você se apresenta a Deus pode mudar a sua situação. A maneira que você se chega a Ele, você pode mover Ele. Às vezes nós imaginamos que nós podemos chegar de qualquer jeito. Deus é organizado. Deus é muito organizado. Marcos escreve assim, muito direto: se aproximou de Jesus. Assim como Lucas escreveu, disse aconteceu o quê? Tem um sentido. O que Marcos escreveu também tem. O sentido de Marcos é aproximou-se. Significa se fez conhecido. É tipo assim: vem aqui antes, suba aqui. É tipo assim: fica aí. Cheguei a ele aí. Muito prazer, meu nome é Epitácio. Eu já sei quem ele é, mas ele não sabe quem eu sou. Muito prazer, eu sou Epitácio. Eu vim aqui, quero falar com ele. Aí eu me exponho a ele. Tipo assim. Foi o que ele fez. Ele se aproximou, quer dizer, ele se fez conhecido. Na aproximação de fazer conhecido, ele demonstrou o que ele acreditava. Ele prostrou-se para adorar, para mostrar que a aproximação dele era entendendo que Jesus é e será Deus. E às vezes, Padre, obrigado. Muitas das vezes, irmão, nós nos movemos da nossa casa para cá e viemos de qualquer jeito, vamos para o culto. Aí chega aqui e não se chega a Jesus, não se faz conhecido a Jesus. Chega e vai conversar, e vai começar o culto, aí se senta aí. Não se apresenta. Não se apresenta. Senhor, pastor, mas me diga uma coisa: Jesus não conhece nós? Oh glória, graças a Deus, Ele conhece sim. Porém, deu respeito à sua atitude. Deu respeito se você quer vir para cá apenas para vir para o culto, ou se você quer vir para cá e se apresentar a Ele e mostrar para Ele o seu estado, a sua condição, o que você precisa.
Deus conhece você e respeita. Para Ele tanto faz você vir como não vir. Quem já ouviu dizer: eu sem Deus, Deus continua sendo Deus? Não é assim? Agora eu com Deus, aí a coisa é diferente. Então Deus não está preocupado. Isso é uma responsabilidade da minha atitude. Ele quer dizer o seguinte: que Ele não se preocupa. Ele não vai intrometer. Não vou para a igreja não. Fui convidado no início, onde eu vou lá, não tem problema não. A questão não está aí. A questão não está aí não. A questão é que quando não se está na obediência a Deus, você dá passos perdidos. Você paga passagem para um lugar que Deus estava dando de graça. Acontece isso. Esse homem, ele veio e prostrou, se fez conhecido e adorou. E ele foi curado. Porque, irmão, toda pessoa que tem uma atitude de se chegar a Jesus como devido, deve ser como a gente deve fazer. Não tem um que não receba o toque dele, a presença dele. E 2026, a proposta de Jesus é que você chega a Ele, se faça conhecido, para Ele tocar naquilo seu que está enfermo. Talvez seja o casamento. A presença dele vai firmar, vai trazer a cura. Às vezes é uma doença que você tem orado, em nome de Jesus, meu Deus. Você tem pedido, mas você não tem feito conhecer a sua necessidade para aquilo. Talvez seja nas suas finanças não melhoram. A cada dia precisa a presença dele, para você entender que você ganha 1.000, só pode gastar 500 para a sua vida melhorar. Aí você ganha 1.000, quer gastar 2. Só a presença dele convence a mudanças. Não há um que chega a ele para receber o toque, para que não haja milagre. Eu quero saber de você como foi a condição que você veio de casa hoje. Você veio para se apresentar e receber, ou veio apenas porque era um culto? É isso aí, irmão. É dessa forma. A sua atitude vai definir. A Bíblia é cheia de exemplo. Cheia de exemplo. Uma mulher de fluxo de sangue disse: se eu tocar nele, mas não é se eu tocar, ele está ali disponível, não. Ela teve que conduzir a vida dela dentro da peleja, até tocar, até a presença dele. E várias histórias fez com que Jesus se movesse para trazer a bênção para aquela pessoa. Não mudou nada, irmão. O que está acontecendo no dia de hoje, nesse tempo presente, é porque nós não somos o que nós deveríamos ser em Deus. Nós temos uma fé em Deus, temos uma igreja para congregar, temos um pastor para dirigir, mas nós mesmos não somos o que deveríamos ser. Nós estamos vivendo um tempo, irmão, que o evangelho está totalmente aceito a qualquer coisa. Aceita qualquer louvor, qualquer tipo de rebolado, qualquer música, aceita tudo. Aceita subir em altar. Essa semana passada eu vi um camarada, e ele disse: estou bem pertinho de fazer uma surpresa lá.
Diz: vá prevenido, que pode ser você que tem a surpresa, porque ele quer vir cantar. Outro disse assim: qualquer dia desse eu vou lá com um grupo fazer uma cantata. Eu disse: lá nós temos uma banda. Aleluia. Eu sei lá, irmão, que cantata é essa, como é o rito da vida dele lá na igreja dele, que a gente só vê e conversa, para vir para cá para jogar cimento para vocês. É eu que tenho que estar com a peneira, e eu estou aqui para isso. Se torna chato, se torna incompreensível, mas eu sei que se torna uma igreja santa, zelosa, e poderá haver temor no coração. É por isso que eu sou assim. Ele diz: prostou-se, adorou ao Senhor. Sabe, irmão, a Bíblia fala de um primeiro amor. E eu sei que todos vocês aqui, quando se converteram, tiveram isso. Tinha um anseio para um louvor bonito. Eu vou aprender, eu quero cantar. Aí treinava e cantava. E era um pitacilgo da vida para cantar. Um curió, cantando mesmo. Hoje, se eu chamar algum de vocês, vem aqui, canta um hino. Dificilmente um se levanta e vem aqui: vou louvar o hino tal. Bora, igreja, louvar. Por quê? Porque não é costume fazer isso. Ah, pastor, mas aqui eu não tenho a oportunidade. E para cantar, você precisa cantar aqui? Para louvar a Deus, a sua vida, não dá para louvar a Deus na sua casa, no seu trabalho, pelos seus caminhos, por onde você anda? Só dá para louvar se eu tiver a oportunidade e o povo olhando. Aleluia. Nós mudamos, irmão. Nós mudamos a nossa fé. Nós mudamos a maneira de se comportar. Antigamente, a coisa que mais o crente sentia como emoção era quando o pastor chegava na casa dele. Um pastor, irmão, primeiro a gente tinha aquela emoção e uma alegria, o pastor vindo na minha casa. Hoje banalizou. Tanto faz ser o pastor como ser uma pessoa do mundo, como ser uma qualquer. O máximo que a pessoa acontece é dizer: oi, pastor, ô, graças a Deus, pastor. Pronto, acabou. Mudou. A gente está mudando e não está percebendo, porque os valores do mundo vão imprimindo a gente, irmão, vai comprimindo a gente, e a gente vai acompanhando. E o pastor deixou de ter valor, não é porque você não dá valor ao pastor, é porque você ouve dizer, uns que foi crente, uns que é crente: que é pastor? Meu pastor é Jesus Cristo. Que conversa de igreja, minha igreja sou eu. E você vai ouvindo. E isso é um combate, e você vai mudando sempre. Isso se chama as ardilhas de Satanás. E 2026, irmão, nós precisamos serrar o chifre do cão. Nós precisamos pegar ele pelo rabo e rodar e dizer que aqui é território de Jesus, a sua vida é território de Jesus, a sua casa é território de Jesus, quem manda é Jesus, e estabeleceu você para ser um sacerdócio, para você sacrificar pela sua família. Em 2026, se posicione. Quando conversa na minha casa, olha, por favor, leva mais, não gosto muito de você, mas a partir desse ano eu não quero esse tipo de conversa aqui em casa, não. Você quer conversar? Vou já puxar um assunto aqui. Puxar aqui a história de Zaqueu, vou puxar aqui a história da mulher do fogo de sangue, vou contar aqui a história do traidor Judas.
Comece a semear. Que o que está faltando nas nossas vidas é plantar semente do reino em nós. Nós estamos plantando semente, a semente nós estamos plantando é só joio, irmão. Aí a vida não muda, não acontece. Defenda o seu pastor, defenda a sua igreja, defenda a sua fé, defenda os seus princípios, defenda a sua cultura, defenda. Mostre quem você é. A atitude desse homem produziu um milagre. Eu aceitei Jesus na sexta-feira. No domingo eu fui na casa de um senhor que eu queria muito bem, tinha um respeito muito grande, uma amizade que faz parte da família da minha mãe. Sentadinho em um banquinho, mais outro amigo, um amigo a quem eu devia muito favor, por sinal. E quando eu cheguei, dei boa tarde, ou bom dia, que eu não lembro mais o horário. O dono da casa perguntou: ô Epitácio, posso lhe fazer uma pergunta? Pode. É verdade que você entrou na lei de crente? Disse: entrei sexta-feira. Pois, primo velho, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não tenho o menor prazer que você senta aqui na minha casada. Pois, me desculpe. Bom dia ou boa tarde. Me levantei. E a partir daí eu fui orar por ele. Acabou. Eu tenho que definir de que lado eu estou. E eu defini. O outro senhor em quem eu devia disse assim: mais um. E eu sei do que ele estava falando, porque ele chamava crente de cor, de mulher. Mais um. E eu disse: Senhor, eu aceitei o teu filho para uma mudança na minha vida, e eu repreendo essa palavra. Eu não aceito, eu quero ser mais, eu não quero ser mais, eu quero ser um. Não quero só ser mais um, eu quero ser um. A gente tem que definir. As minhas amizades foi tudo de água abaixo. Não é porque eu me empolguei e fiquei besta, não, metida santão, não. Não foi, não. Foi respeito. Ele não quer. Se eu não tenho prazer para ele, muito menos tem para mim. Porque meu prazer é Jesus agora. Eu defini. Eu fazia parte de um grupo aí de caba ruim. E eu saía para a igreja com minha família, e ele ficava numa esquina, num bar, numa casa lá. Eu passava e dizia: fez o que fez, fez isso, fez aquilo outro. Agora está se escondendo de trás de uma Bíblia, né, irmão? Ouvi a primeira, ouvi a segunda, e fui orar a Deus qual era a minha atitude, para definir que lado é que eu estava. E se eu citar o nome das pessoas, quem era, aí você ia ver com o risco que eu corri. Parei minha família, peraí. Fui lá na frente do mais, meti o dedo na cara assim e disse: olha, não me chame mais de irmão, porque você não é meu irmão e nem é crente comigo. Não me chame mais. Não me chame mais de amigo, porque você não tem nada a ver para ser meu amigo. Porque se fosse meu amigo, pela vida que eu estava vendo, você ia se alegrar. Fui definir com ele de que lado eu estava. Aleluia. Dias depois, tive o resultado da minha filha. Ia morrer, desenganado de um câncer. Eu vim da igreja, Deus me inspirou o que eu tinha que fazer. Cheguei em casa, eu fiz e o milagre aconteceu. Aconteceu o milagre, não foi pela minha oração, não. É que eu me posicionei para definir quem era que ia cuidar de mim. 2026, igreja, defina quem é que você quer que cuide de você. Quem é que você vai adorar?
Quem é que você vai prestar culto de louvor? Comece a fazer o que você tem que fazer, e tu vai ver a tua história mudar. Tu vai ver os milagres surgir na tua vida. Não vai ser preciso você correr atrás de bênção, não, porque a promessa de Deus ela é quem corre atrás de você. Aleluia. Não é você que vai precisar de bênção. A Bíblia diz que você é a própria bênção de Deus. Se você tiver coragem, atitude. A pessoa de quem eu dependia quando eu aceitei Jesus, por causa das minhas condições financeiras péssimas, era papai. Ele se inflamou porque eu fui ser crente. E quando eu pedi uma coisa a ele, ele já pediu ao pastor. Já pediu ao pastor. Rapaz, igreja, eu não tenho prazer que você beba um copo d'água aqui. Não é fácil, irmão. Eu ia para dentro do sítio, ligava o motor e ia para o canal beber água quente. Beber água quente. Água natural é para quente. E orando. Aí até que Deus disse: você tem que fazer a diferença. E qual era a diferença? E me humilhar ele. Fui me humilhar, pai. Mas o que é que a Bíblia diz? O que humilhas, Deus exalta. E a primeira exaltação que Deus fez a respeito a isso, eu estava num culto e o Senhor falou comigo: vá amanhã lá em seu pai, cedinho. Chamei o meu filho e fomos. Cheguei lá, eu disse: papai, eu vim aqui que eu preciso. Eu disse: não, mas eu preciso falar com você. Não, mas eu preciso falar com o senhor primeiro. Aí o senhor: não, mas eu que quero falar com você. Aí sabe o que foi que ele disse? Como você não deixa eu falar? Eu quero aceitar Jesus. Porque o que ele fez na sua vida, eu sou conhecedor. Eu quero aceitar Jesus. E ele aceitou Jesus. Aleluia. 2026 é para encerrar o ano na sua vida mudado. Se não tiver acontecido nesse 2026 plenamente os acontecimentos, mas já está preparado para 2027. 2027 acontece. Agora, se não tomar uma atitude, se não fizer uma ação para mudar, vai continuar do mesmo jeito. Mesmo jeitinho. Mesmo jeito. Se tiver desempregado, é desempregado. Se tiver trabalhando, trabalhando. Se tiver doente, faz uma oração dura e não ficou bom, aí não, eu vou esperar a vontade do Senhor. Acho que Deus não quer agora não. Aí vai ficar ali sofrendo. Tem que ter uma atitude. Esse homem teve uma atitude aqui de ir a Jesus com dúvida, mas foi. Dúvida se ele queria. Mas Jesus tocou nele e disse: eu quero, fique curado. E esse homem prostrou-se diante de Jesus, adorou depois do milagre, antes. Sabe, irmão, nós estamos vivendo uma fé que precisa ver para crer. É por isso que ensina tanto o tal do voto. Porque você não está crendo que Deus pode fazer, aí é preciso votar. Você não está crendo que Deus pode fazer, então eu vou fazer um voto. Sabe o que significa isso? Promessa. O que os gentios faz não tem diferença nenhuma. Só muda o nome do santo. Mas está errado. Aleluia.
Glória a Deus. Então esse homem, ele prostou-se e adorou a Jesus. Prostrado e adorando. Se fez conhecido e a presença dele curou. A presença dele curou. Trouxe para ele aquilo que não existia mais. Talvez você esteja passando por um processo que uma coisa aí não está existindo e você precisa que exista na sua vida. O remédio está aqui. A solução é essa. Curve seu coração a Jesus. Faça dele seu Salvador e Senhor. Conduza sua fé para isso. Não é conduzir para ir para a igreja, não. Não é para conduzir para o carro do pastor, não. É para conduzir para Jesus, é para conduzir para Ele. Aceitar Jesus. Eu sou de Jesus agora. Princípio, me batizo, confesso e batizo. Vou caminhar a minha fé, vou aprender, vou lutar. Vou encher de graça e de conhecimento. E vai para a luta. Vai para a luta. Jesus disse: quero. Isso tem mais de 2000 anos. E esse quero é hoje. É hoje. Hoje leve para casa essa verdade no seu coração. A presença de Jesus me traz um milagre. Então eu tenho que buscar Ele para Ele tocar em mim. Faça isso, irmão. Faça isso. Quando eu aceitei Jesus, eu vivi os momentos mais difíceis, ou pelo menos muito difícil, porque tudo dava errado, irmão. Eu não tinha uma coisa que desse certo. Até meu casamento, que vivia num estágio de término, estava anquejando, morrendo. Quando eu me converti, a minha mulher levantou e disse: eu prefiro você do que você ser crente. Para você entender a coisa, como é grave, como é uma batalha espiritual. E essa batalha espiritual existe. Não se iluda. Não se iluda que ela existe. Não esteja pensando que é conversa de pastor, de ensino, de evangélico, não. É a palavra de Deus que diz: você vive uma luta constante. Primeira coisa que você recebe como decoração, como decoro, quando você aceita Jesus, é um alistamento de soldado. Você é um soldado. Antes de tudo, você é um soldado. Soldado que ele vai preparar para a guerra. A guerra não é a guerra que está acontecendo, não. É a guerra, irmão. Uma guerra espiritual. Começa pelo seu eu, pelo seu interior. Uma guerra para você eliminar as concupiscências dos olhos, a concupiscência do ouvir, tudo. Começa por aí. Mudar hábito. Aleluia. Começa por aí. Soldado. Aí a Bíblia começa a dizer quais são as armas que você tem que ter. Aí você precisa ter. Você precisa ter as armaduras. É preciso ter o capacete. É preciso ter a espada, que é a palavra. Quando eu me converti, um pastor contou um testemunho de um demônio, uma pessoa endemoniada que pegou na gravata do cabo e enforcou ele de seu comedor de feijão. Me cite um versículo da Bíblia. E foi preciso tomar
aquele demoniado das mãos dele, porque nem se ele conseguiu citar. Sabe por quê? Porque o que ele tinha era decorado. O que é decorado, esquece. Você tem que ter com conhecimento, com saber, que aí não desaparece não. Por que não desaparece? Porque tem o Espírito Santo para fazer lembrar. É assim que funciona o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, irmão. E é assim que a gente pratica, e as leis espirituais se cumprem, os milagres acontecem e você vai em frente. Termina uma batalha, entra noutra. Termina uma batalha, entra noutra. Termina uma batalha, entra noutra. Terminei uma, vou me preparar para outra. Nunca para de lutar, irmão. Quem para de lutar é o evangélico, que depositou a fé no Deus dos evangélicos. O Deus da Bíblia é diferente. O Deus do céu é diferente. A cultura dele é diferente. A linguagem dele é diferente. O poder dele é tudo diferente. É tudo. É tudo. Mas a grande maioria, por envolvimento, que eu não chamo avivamento, vivo o Jesus evangélico. Hoje eu estava vendo uma entrevista de uma cantora que se expõe bastante, uma linguagem bem sem vergonha, e ela é evangélica, e ela diz: o segredo para viver bem é ser dizimista. Ensinaram isso para ela. Aí ela vive a vida torta, mas ela está errado, ela está errado quem está aceitando. É desse jeito, irmão. O Deus do evangélico, o Deus da Bíblia é diferente. Você vai dizimar, não é porque é a maneira de você viver melhor. Você vai dizimar porque o pai Abraão principiou, iniciou, e você vem da descendência dele, veio até aqui. Aí você faz para declarar que Abraão dizimou, para declarar de quem eram as coisas dele, o que ele tinha, de quem era o dono, era Deus. Aí ele fez isso. Agora, se você não considera o que é seu ser de Deus, aí é seu mesmo, pode tocar fogo, pode fazer o que quiser, não tem problema não. É assim que funciona, irmão. Aí tu vê. Eu vou tocar num assunto aqui, porque para fazer certo, irmão, até para fazer certo a pessoa paga preço. Vocês lembram de Paulo evangelizando, salvando vida? Era preso, apanhava. Você viu os apóstolos, você viu ele dizer: tem que descer para Jerusalém. Chegar um e dizer: você vai, mas só vai apanhar e levar a cadeia, até fazer certo. Eu quero agradecer a vocês pela oferta dada a meu pedido para ajudar uma igreja. Eu fui, recolhi no sábado, e domingo eu fui devolver. E não deu certo devolver. O presbítero Eldinho estava comigo, ele sabe qual foi a razão. E há certas atitudes, irmão, que a gente fica machucado, a gente fica ferido. Primeiramente, quando desonra a gente, mexe com sua honra. Aí você já fica, mexe com com a honra, mexe com a sua hombridade, é nojento. Conversei com o Eldinho, conversei com outras pessoas, e eu fui orar. Guardei o dinheiro, vou esperar o momento. Guardei o dinheiro, eu estava com a Kombi aí quebrada. Guardei o dinheiro, que ia passando sufoco. Quando foi antes de ontem, liguei para o irmão Tony: irmão Tony, vem aqui para nós fazer um negócio ali.
Fui lá na igreja, encontrei o pastor, fui na casa dele, batei na porta, esperamos até o sol esfriar, para ele abrir a porta. Preguei. Talvez vocês não entendam isso e acham, como eu ouvi dizer da minha própria família, isso não é ser crente não, isso é ser besta. Mas não é, irmão. Vou dizer por quê. Fui eu que me ofereci a ajudar. Fui eu que pedi a vocês em nome de mim para dar lá. Fui eu que disse que em janeiro, no começo de janeiro, ia levar. Fui eu. Então eu orei a Deus para isso. Talvez a vida de muitos de vocês esteja presa, doente justamente nisso, porque é ferido o ego, é ferido alguma coisa. Aí fica uma ferida, irmão. E o diabo fica ali, ó. Aí nunca você vai melhorar, nunca vai prosperar, nunca naquela área. Aí eu fui. Ele tentou se justificar, não precisa não, tá aí, muito obrigado, Deus abençoe. Então eu fiz o que eu me comprometi diante de Deus em fazer. E aí faz uma diferença muito grande. Faz uma diferença muito grande. Não é só questão de consciência, não. É questão do que Paulo escreve. Idôneo. Ser idôneo. Por isso que eu agradeço a vocês. Levei lá e entreguei. Se pouco ou muito, se ele gostou ou não gostou, se é benção, não sei. A minha parte eu fiz. E eu sempre fui assim nesses critérios acerca dessa igreja. Porque eu não prego evangelho, como muitos começaram no começo do ministério, que eu estava pregando evangelho por dinheiro. Eu não prego evangelho por dinheiro, não. Eu tenho a minha participação, mas eu não prego por dinheiro, não. Eu não prego por dinheiro, não. Eu prego por amor. Eu amo a cada um de vocês. Você não sabe a dor que eu sinto quando alguém sai daqui. Porque eu sei que para onde ele for, ele pode ir para uma igreja melhor, de mais movimento, maior, de mais riqueza, mas lá ele não vai encontrar um pastor que ame a sua pessoa como eu amo. Eu duvido vocês encontrar pastor que levanta de madrugada para chorar quando eu sei de uma situação de vocês. Está nem aí. E isso aí me sustenta diante de Deus. E esse 2026, irmão, começa a agir, começa a fazer, começa, e você vai ver a resposta de Deus. Olha, eu quero encerrar aqui com Hebreus capítulo 6. Abrirei Hebreus capítulo 6. Amém. E versículo 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra, daquilo que você está fazendo, irmão, certo, porque confia nele. Deus não é injusto para esquecer da vossa obra, do trabalho de amor para com o seu nome, é honrar o nome do Senhor. A nossa vida é para honrar o nome do Senhor, mostrar-te enquanto serviste aos santos e ainda servis. E para servir a santo, tem santo enjoado, tem santo falso, tem santo de natureza carnal, que você está fazendo bem e ele está tentando te prejudicar. Mas para honrar o nome do Senhor. Aplauda Jesus com muita alegria aí. Essa palavra é o que Deus tinha para nós nessa noite. Amém? Amém. É isso, irmão.
Não vamos se moldar não aí fora não. Vamos se moldar daqui. Se moldar daqui. Que você vai ver sua vida mudar. Muda sim.